Eu gostaria de conversar com você um pouco e fazer preciosas recomendações aos genros, noras e sogras, né, esses personagens que são envolvidos na relação familiar e conjugal. Muito bem, pesquisas apontam que as desavenças, né, entre genro e sogra, nora e sogra, são apontadas como causa de grande parte das separações entre marido e mulher. Pesquisas feitas por um professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, diz que pelo menos 30% dos casais não têm maturidade emocional para a vida a dois, tornando irrelevante, né, o fato de a mãe do rapaz ou da moça ser ou não uma pessoa insuportável. Ele afirma que se o marido dá permissão para que a sua mãe interfira demais em seu relacionamento, é sinal que ele ainda não resolveu os seus problemas com ela. Já a nora, por exemplo, que não resolve seus problemas com a própria mãe, vai acabar em algum momento os transferindo para a sogra. Segundo alguns sociólogos, esse casamento poderá fadar ao fracasso, né, pelas dificuldades emocionais do casal, que em algum momento poderá usar a sogra como pretexto para a separação. Alguns conselheiros matrimoniais, e eu me incluo nesse postulado, nós acreditamos que a sogra pode sim causar problemas para o casal. E sabendo disso, né, a minha relação que tive com a minha sogra, Joventina, sempre foi uma relação equilibrada, responsável, né, e muito humanizadora. E pasme, queridos, ela morou conosco, né, durante 22 anos, até a sua morte. Depois de ter, né, perdido seus 2 filhos, assassinados, e também depois o seu esposo, por causa do amor de outra mulher, ocasião em que eu e a Raquel tivemos que acolhê-la, né, acolher a minha sogra sob o nosso teto. E o nosso relacionamento foi tão maduro a ponto de minha sogra, em memória, né, está sendo inspiração de um livro que ainda estou escrevendo sobre esse polêmico relacionamento entre genro e sogra. Ali eu coloco que é possível, é viável um relacionamento harmonioso entre genro e sogra. E é preciso saber que a nossa felicidade, como filhos, depende da pessoa com quem escolhemos para nos casar. Porque qual é o filho, por exemplo, que gosta de ver desavenças entre a mãe e a sua esposa? Como boa sogra que foi a Joventina enquanto vivia, várias vezes ela ficou com os meninos para que eu e Raquel fôssemos ao cinema, ou dar uma voltinha no shopping, para namorarmos. Então, uma sogra bacana vai dizer para a outra, olha, precisamos colaborar para que os nossos filhos tenham momentos de namoro. Não custa nada cuidar das crianças no fim de semana para que eles possam se divertir sozinhos. Mas há que admitir que os problemas causados pela sogra nem sempre são com relação às noras. Tem muito genro por aí que, se pudesse escolher, ia não ter uma sogra. Além das chacotas, né, feitas sobre o português, aquelas piadas das rodinhas, as sogras são as mais frequentes na relação de piadas contadas, né, nas rodinhas masculinas. Eu não sei quantos de vocês que me veem agora sabem, mas o cantor de Cro, inclusive, tem uma canção que faz alusão, uma alusão negativa com relação às sogras. Todavia, creio ter sido uma metáfora, né, a sua intenção, porque tem a notícia de que a relação dele, de Cro, com a sua sogra é excelente. Mas para evitar certos conflitos, um conselho é fundamental. Por exemplo, aquela sogra, né, que fica indo todos os dias na casa do casal, aí tem aquelas que nem no trabalho do filho
depois de casado, elas dão sossego, pois se esquecem de que ele não é mais aquele menininho, o filhinho da mamãe, e querem saber até se ele já chegou em casa. Isso depois de casado. E isso me faz lembrar que certa vez, muito tarde da noite, né, a gente é acostumado com os horários dos meninos chegarem em casa, o Maxwell já estava em casa nesse momento, a Raquel, preocupada, e lembrou que o Fábio ainda não tinha chegado. E olhando para o relógio, né, reclamou da hora. E eu então disse para ela: amor, o Fábio vai chegar sim, mas ele vai chegar na casa dele. E a Raquel então pôde aquietar o seu coração. Então, a sogra, que não sai da casa da filha ou do filho e se mete em tudo, com certeza ela vai ser motivo de brigas e conflitos. Porque isso irrita qualquer marido, qualquer esposa, porque tira a privacidade deles, né? Tira a privacidade do próprio casal. E quero usar aqui uma figura de linguagem, a figura de um caso, né, de um relacionamento. É fictício o nome, tá, gente? Vou dar o nome dele de Roberto. Roberto tinha 35 anos, era gerente bancário e estava com um casamento marcado para alguns dias, para algumas semanas. Mas antes ele teve um relacionamento de namoro de 4 anos com uma outra menina, mas os problemas com a sogra não o atingiam diretamente, mas sim o relacionamento dele com a própria mãe. Porque a sua mãe era uma mulher possessiva, que queria protegê-lo de excesso, e o proibia até de ir ao cinema. Aí Roberto reclama: se fosse para a minha namorada viajar com uma amiga, tudo bem, deixariam. Mas se fosse comigo, não podia. Embora eu já tivesse mostrado que eu era uma pessoa respeitador, um respeitador sério e responsável. Então, por causa da mãe da namorada, Roberto tinha que abrir mão de várias coisas do relacionamento e se sentia obrigado, né, a viver uma rotina sem ser casado. E dizia a ele: muitas coisas eu queria ter curtido para melhorar o relacionamento, mas não pude fazer por causa da minha sogra. E assim acabou não dando certo o seu namoro e teve que acabar com tudo. Então, como um genro premiado, né, com uma sogra maravilhosa que eu tive na convivência com a minha sogra juventina, sempre digo que o diálogo é o fator primordial, é o remédio para que o relacionamento entre esses dois personagens possa fluir bem. A minha sogra, por exemplo, ela nunca interferiu na educação dos meus filhos, do Fábio e do Maxwell. Ela sabia exatamente até onde podia ir no auxílio, né, da educação deles. Porque, como toda avó, ela era apaixonada pelos meninos e sempre queria o melhor para eles. Por exemplo, quando eu e a Raquel saíamos e deixávamos uma ordem, ela nunca desfazia essa ordem ou comprometia a nossa autoridade como pais. Se a ordem era comer a sobremesa depois das refeições, assim era feito. Ou seja, qualquer hábito que eu e a Raquel tivéssemos criados para a melhor organização doméstica, era cumprido por ela. E em concordância com nós três. Né? Eu, a Raquel e a minha sogra. Isso, gente, porque sempre fluía entre nós o diálogo. E nesse diálogo, nós educávamos também os meninos para não tentar seduzir, né, a avó a fazer a vontade deles e quebrar princípios. E assim, a educação deles foi conduzida, muito bem conduzida, apesar de termos essa sogra-avó inserida na nossa família. O casal e a sogra devem sentar e conversar. É a melhor forma de resolver as questões. Você tem problema com a sua sogra? Eu te pergunto. Faça uma coisa, procure maneiras, né, de elaborar as questões enquanto estão solteiros, ou mesmo depois de casados, para que a vida dos dois
possa fluir em plena harmonia. Então faça isso, dialogue, converse, coloque os papos em dia, coloque as dificuldades, coloque os problemas, e o seu relacionamento com a sua sogra vai fluir bem. Ok? Um abraço.